Capítulo 17. Mesmo sendo começo da manhã, não consegui dormir e tive que patrulhar a academia. Não esperava que a maldita faculdade me pedisse para patrulhar ao amanhecer para a segurança dos alunos. A dilatação do tempo do mundo atual é 2,7021. Olhando para a mensagem que apareceu em minha mente, minha preocupação foi à toa. O tempo voa 2,7 vezes mais rápido aqui do que na Terra. Em outras palavras, 10 dias na Terra são quase 4 semanas aqui. Estou aqui há 6 semanas. Passei mais tempo do que pensava, mas isso realmente não importa. Eu nem tenho uma guilda para reportar de qualquer maneira. Desde que peguei uma arma pela primeira vez aos 14 anos, ninguém esperou que eu voltasse. Em vez disso, agora a prioridade é lidar com Fiolen. Fiolen, que é tratado como o craque da academia, não pode ser morto por meios normais. Eu tenho que destruir completamente e sem qualquer falhas o poder e a imagem que Fiolen tem. Masmorra Maelka. Sim, é bom que eu tenha informações sobre o futuro. Mas, além disso, não consigo pensar em nenhuma boa maneira de usá-lo. Na melhor das hipóteses, vou me sair melhor do que Fiolen na Masmorra Maelka. Bem, há muitos capítulos. Devo apontar para o próximo capítulo em vez disso. Eu estava andando distraidamente no corredor pensando quando de repente senti algo em algum lugar desconhecido que poderia ter passado despercebido antes. Mas agora que tenho a habilidade do sexto sentido, posso senti-la claramente. Sala de leitura? Durante esse período, todas as áreas, como as salas de leitura, as bibliotecas e as salas de estudo, foram fechadas. Achei que devia estar acontecendo alguma coisa, então abri a porta devagar e entrei. O que é isto? Araceli, com os olhos injetados de sangue, olhava para alguma coisa. Professor, o que você está fazendo aqui? E isso, eu sinto muito, eu tenho um simpósio chegando. Reticências. O que é um simpósio? Interpretação, um fórum acadêmico onde os alunos devem apresentar suas próprias descobertas mágicas a cada trimestre. Ah, entendo. Mas agora é toque de recolher. Sim, sinto muito. Volte, disse rudemente, mas então Araceli hesitou e falou devagar. Mas, ponto de interrogação. Se eu não fizer isso, vou ser arruinado no simpósio novamente. Desta vez, eu não quero ter que suportar isso. Desespero nos olhos. Achei que conhecia bem aquele olhar, mas honestamente não tenho certeza. Ao contrário de mim, que sempre fui derrotado e estava acostumado a perder, essa criança acabou de entrar no caminho de um perdedor depois de trilhar o caminho de um vencedor. Mas no final o resultado foi o mesmo. Assim como eu em um ponto, essa criança deve estar lutando para parar de ser um perdedor. Ela me olhou nos olhos e falou: na verdade, não estou confiante. Reticências. Não importa o que eu faça, não consigo vencer Fiolen. Eu sei disso, me falta conhecimento. Você está errada. Mas, se eu não fizer isso, não terei mais confiança para aprender magia. Mesmo se perder, vou perder fazendo o meu melhor. Foi o que pensou Araceli depois de se resignar a perder, mas ainda assim estava determinada. Eu suspirei profundamente. Mesmo assim, não posso abrir exceção. Isso tudo é problemático. Há muitas coisas em que pensar agora, então eu não poderia ser impedido por um único aluno. Então, no momento em que eu ia dizer a ela para voltar, olhando para a tese sobre a mesa, uma mensagem apareceu em minha mente. A tese escrita por Araceli será concluída em 6 meses. Aproximei-me de Araceli e peguei sua tese involuntariamente. Havia uma fórmula mágica escrita na tese e fórmulas translúcidas sobrepostas apareceram em minha mente. O que é isto? As teses da Araceli presente e futura foram se sobrepondo. Eu nunca vi algo assim antes. Uma possibilidade me veio à mente. De jeito nenhum, isso foi por causa da interferência de Fiolen. Ao contrário do regressor, eu podia ver o futuro a qualquer momento.
Pude ver as sobreposições comparando a linha do tempo original com a linha do tempo atual na qual o protagonista interferiu. Então, a menos que seja relacionado a Fiolen, as teses do futuro não se sobreporiam à atual. O futuro mudou. Originalmente, era uma tese que seria publicada daqui a meio ano, mas Fiolen pressionou tanto que Araceli acabou avançando com seu futuro. Espera aí, isso. Outro dia, quando Lee Yong-jun estava em crise, ele de repente adquiriu uma habilidade. Isso porque o mundo estava corrigindo o infortúnio de Lee Yong-jun. Mas ele era o protagonista, não um personagem coadjuvante. Particularmente, no caso da regressão, as habilidades não foram dadas sem um custo. Em primeiro lugar, a palavra regressão em si é improvável, então deve haver algumas restrições a ela. Interface. Sim. O que acontece se um regressor estiver em crise ou enfrentar uma perda? Os capítulos futuros do regressor se transformarão em capítulos que podem ser superados, ou suas perdas futuras serão minimizadas ou apagadas. Uau! Então é assim. Fiquei convencido ao ouvir a resposta da interface. Araceli pode ser usada. Eu lentamente examinei sua tese. É como descobrir a diferença. Aqui, sim. Ela se assustou quando apontei meu dedo para uma parte da fórmula da tese. Você pode ver o que há de errado com esta forma? A futura Araceli desenhou um triângulo, enquanto a atual Araceli desenhou um círculo. Foi no máximo o que consegui entender. Eu não sei o que é isso, já que sou um completo estranho à magia. No entanto, Araceli, que é um gênio, ficou com uma expressão chocada e percebeu algo no momento em que fiz tal comentário. Ah, e isso. Araceli, que por algum tempo ficou com um ar carrancudo, tirou apressadamente a caneta e começou a verificar as coisas que eu apontava. Sua aparência era abatida. No entanto, como ela tinha muitas preocupações, era normal que a fadiga seguisse. De alguma forma, Araceli parecia feliz como se estivesse voando. Quando você começou a estudar isso? Antes de entrar na academia. Respondeu Araceli mansamente, sentindo-se envergonhada por não ter concluído uma dessas teses há tanto tempo. Eu não me importava com isso, então continuei perguntando sobre isso e aquilo. Era incompreensível para mim, mas não importava porque ela entendia os pontos importantes. Coisas que nem o regressor sabia. Entreguei um gravador a Araceli. Um gravador barato chamado de varinha misteriosa com luz, pelos alunos. Pegue, vá para o seu quarto e estude em silêncio. Obrigada. Eu não preciso disso agora, mas Araceli vai precisar. Foi a última coisa que disse antes de sair, mas não me incomodei em olhar para ela. Eu estava usando Araceli, então não merecia olhar nos olhos dela. O tempo passou rápido, agora é o dia do debate acadêmico. Os calouros do primeiro ano apresentam sua própria tese em um encontro de professores. Como é uma academia de magia de prestígio, eles devem mostrar o que aprenderam desde que entraram na academia. Aqui, há 20 anos, Fiolen não escreveu uma tese. Como plebeu, ele mal conseguiu entrar nas portas da academia, e tinha apenas cerca de um mês de conhecimento em comparação com outros alunos que já receberam educação precoce. Agora, foi diferente. É porque Fiolen tem inúmeros conhecimentos do futuro e, o mais importante, a tese de Araceli, quarta equação da forma de onda, que está programada para se tornar um tema quente meio ano depois, estava agora em suas mãos. Não há obstáculo. Novamente desta vez, ele só precisa provar seu gênio e minar a próxima tese de Araceli. Assim, se ele continuar fazendo isso. Aquela mulher que destruiu completamente minha autoestima, desta vez eu vou, no entanto. Há um problema. Haverá um anúncio da caloura Araceli, quarta equação da forma de onda. Olhando para a mensagem que se ergueu no ar por magia, Fiolen inconscientemente arregalou os olhos. Porque, obviamente, Araceli do futuro original havia publicado uma tese.
Também foi ótimo, mas do ponto de vista de Fiolen, que tinha conhecimento do futuro, a tese não passava de um desleixo. Eu tenho trabalhado muito duro para derrotar Araceli. Não, esse não é o ponto. Com suor frio, Fiolen amassou o papel em sua mão. É porque ele também trouxe uma tese sobre o mesmo tema. O que devo fazer? Nesse cenário, era vantajoso ser o primeiro a apresentá-lo. A apresentação de Araceli também foi lógica e elegante, e sua voz naturalmente carregava um charme que influencia as pessoas. Obrigada. Palmas, palmas, palmas. Quando ela terminou sua apresentação, o corpo docente deu uma série de exclamações. Foi realmente uma grande tese. Em seguida, Fiolen. O que devo fazer, Fiolen? Sim, era tarde demais. Ele trouxe a mesma tese que Araceli, e teve que apresentá-la. Não vou apresentar aqui como no passado? Não. É muito cedo em sua vida acadêmica e ele não quer ser insultado por todos por não ter feito uma apresentação no primeiro simpósio. Acima de tudo, ele não queria mais perder para Araceli. Então, ele decidiu, em relação à tese de Araceli, levanto a suspeita de plágio. Aquela frase de Fiolen causou comoção no salão. O diretor levantou a mão, então todos se aquietaram, levantando suspeitas de plágio. Foi uma pena que não se encaixasse na imagem da academia de elite, mas acontecia uma ou duas vezes por ano. Então, se essas suspeitas foram levantadas, elas tiveram que ser comprovadas no local até que fossem resolvidas. Quem plagiou quem? O corpo docente olhou ao redor do salão com interesse. Eles já viram isso algumas vezes antes, mas desta vez, foi Araceli, a melhor aluna admitida, e Fiolen, o maior poder de mana registrado. Isso não foi realmente emocionante? Antes de levantar alegações de plágio, o calouro Fiolen está confiante de que é seu próprio trabalho? Claro, é definitivamente minha tese. Entendo. Quando você escreveu esta tese? Escrevo desde que entrei na academia e posso provar isso. Apresente sua prova. No mundo mágico, uma tese começa com o perfeito entendimento da fórmula. Nenhuma quantidade de plágio poderia explicar completamente todas as dezenas ou centenas de fórmulas que entraram nele. Assim, como forma de solucionar a suspeita de plágio, foi feita uma verificação de quem pode explicar melhor sua tese. Fiolen estava confiante quanto a isso. Não importa qual foi a explicação de Araceli, Fiolen tem o conhecimento do futuro. Ele pode apenas adicionar algumas fórmulas de nível universitário para torná-la mais eficiente e completa. Fiolen, que se adiantou, escreveu suavemente as fórmulas no quadro negro no ar sem nenhuma tensão, então exclamações irromperam entre os professores. Fórmulas que nem os alunos do segundo ano entendem. Foi o mesmo com Araceli, que ficou cada vez mais pálida. Logo, uma comoção irrompeu no salão quando Fiolen completou uma fórmula mais eficiente e completamente diferente de Araceli. O quê? Não me diga que a senhorita Araceli plagiou. Eu não posso acreditar. É mais eficiente. É óbvio. Obviamente, Araceli deve ter plagiado. Eles não tinham escolha a não ser acreditar nisso. Fiolen estava curtindo a atmosfera com os olhos fechados. A emoção que você sente quando pisa em um gênio de cima. Emocionante. Era um prazer intenso incomparável a qualquer coisa. Então, quando Fiolen estava prestes a desfrutar do triunfo da vitória. Diretor, posso dizer uma coisa? O professor convidado de magia de combate abriu a boca. Diferente da reação lenta de Fiolen porque ele estava aproveitando seu momento, o diretor assentiu já que as opiniões de todos os professores aqui eram importantes. Seldan, que obteve permissão, levantou-se lentamente de sua cadeira, olhou para Fiolen e depois falou. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo, calouro Fiolen, pela sua equação. É uma tese muito limpa. Obrigado. No entanto, foi meu primeiro e último elogio. Era simplesmente para mostrar ao público minha polidez. Agora que consegui a atenção deles, é hora de empurrar. Há uma coisa que é um pouco estranha. Seldan, olhando lentamente nos olhos de Fiolen, perguntou. Caloiro Fiolen,
A fórmula de quem você fez referência na 17ª sessão, parâmetro de fracionamento octal, ρ. Ele não esperava tal pergunta, então Fiolen ficou confuso por um momento, mas logo limpou a garganta e falou. Isso, meu hobby é ler trabalhos de tese. Você também não consegue se lembrar de todos os livros que leu, certo? Sim, não foi nada. Você só tem que continuar. Isso é estranho. E o Seldan inclinou a cabeça. Parâmetro de fracionamento octal. Tenho certeza que é a primeira fórmula que Araceli escreveu em seu vestibular. Então, em um instante, a atmosfera no salão caiu. Fiolen também tremeu os lábios com um olhar perplexo. Regressores têm informações futuras. No entanto, eles não sabem tudo. Seldan é capaz de captar as informações do mundo na linha do tempo original e na segunda linha de tempo simultaneamente e foi capaz de ver as lacunas de conhecimento de um regressor. Apenas uma pequena evidência de que realmente não é nada. Mas a pouca evidência era tão óbvia que deixou Fiolen sem palavras. O diretor virou a cabeça lentamente. De Il Seldan, para Araceli, e depois Fiolen. O que parecia uma eternidade, depois de 30 segundos se passarem. O diretor abriu a boca lentamente. Calouro Fiolen, tenho certeza que você escreveu esta tese depois de entrar na academia. Mas, você pode me dizer o motivo pelo qual a fórmula que a caloura Araceli escreveu no vestibular, uma fórmula que só o corpo docente deveria saber, está na sua tese? A pergunta, Fiolen cerrou os punhos e os dentes. Ele tem que inventar uma desculpa de alguma forma. Ele tem que dizer alguma coisa. No entanto, o regressor não esperava tal situação. O criminoso, um falso gênio, nada pôde fazer nesta situação inesperada. Como resultado, havia apenas uma resposta que Fiolen poderia dar. Não, eu não posso. Como se estivesse esperando por ele, o diretor com uma voz determinada, falou. Vamos agora realizar um comitê disciplinar sobre plágio contra o calouro Fiolen. Ao mesmo tempo, Araceli caiu no chão. Haha, ela não desistiu. Ela provou seus esforços para o professor. E, pela primeira vez, conseguiu triunfar sobre Fiolen. Araceli, que não conseguia controlar suas emoções avassaladoras, derramou lágrimas sem perceber. E com isso, uma crise foi detectada para o protagonista Fiolen. O alvo Il Seldan foi designado como um vilão. Capítulo, Besta Infernal da Masmorra Maelka, 3, agora será hostil em relação ao vilão. O futuro mudou.